Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de todo o amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Todas as vezes que eu vou falar de um tema recorrente, de um tema já muito falado até por mim mesmo, eu me sinto repetitivo. Aí eu me lembro do professor Ariano Suassuna, que dizia que fazia uma palestra de encerramento do ensino médio, da turma do ensino médio, todos os anos em uma faculdade na Paraíba. O último ano do ensino médio, os alunos iam para a faculdade. Então era sempre uma turma nova. E ele fazia sempre a mesma palestra. Era um público diferente sempre. E no meio da palestra ele contava um caos hilário, engraçado, para alegrar o ambiente. Naquela noite, novamente, ele fez a mesma palestra e quando contou um caos engraçado, todos riram, menos um aluno. Aí ele perguntou para o aluno: você não riu por quê? Ele disse: é que eu sou repetente, professor, já ri o ano passado. Então, se vocês me virem repetitivos, por favor, façam uma cara de surpresa, como se vocês nunca tivessem ouvido aquele assunto. Vai ser muito salutar para mim. O escritor e médium Álvaro Basile recebeu uma comunicação pela psicografia pelo um espírito que se denominou Irmão Bernardes. E passou a seguinte situação que eu narrarei a meu modo. Morava em Tiro, uma cidade fincada às margens do mar Mediterrâneo, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela grande fé que ele nutria em Deus. Chamava-se Abisalão e era natural da Terúlia, na Galileia. E embora professasse a fé mosaica, Abisalão foi um dos primeiros homens da sua época a acreditar que Jesus era o Messias. Embora seguisse a Torá, a lei de Moisés, ele sempre acreditou que Jesus era o enviado de Deus, o Redentor da humanidade. E o sonho de Abisalão era se encontrar com Jesus, pelos lugares por onde ele andava a vender suas mercadorias. Porém, não estava tendo sorte. Quando se encontrava em determinada região, Jesus estava em outra. Quando para lá ele se dirigia, Jesus já não mais estava, já se encontrava em outra região. Ele não estava tendo sorte de encontrar-se com o Mestre. Mas não queria parar o trabalho no intuito de buscar o Mestre. Não, dava prejuízo. Ele preferia se encontrar casualmente enquanto trabalhava. Um dia, voltando de uma de suas viagens, ele foi acometido de uma virose, algo muito comum naquela época e que até matava, e o prostrou enfermo em um leito de dor. Ele passou a se lamentar: se eu não encontrei Jesus quando eu andava por essas plagas israelenses, imagine agora preso em uma cama, doente, enfermo. Chamou seus 3 filhos homens e pediu que cada um saísse à procura de Jesus e o trouxessem para lhe curar. Era um homem de muita fé. Todas as noites ele dobrava os joelhos aos pés da cama e dirigia suas orações a Deus. Ele tinha muita fé. Naquela noite memorável, ele faz suas preces e quando se deita, ele se sente acometido de um fenômeno que nós espíritas chamamos de bicorporeidade ou desdobramento. De repente ele vê o seu corpo no catre e sente-se fora do corpo físico. Se acha estranho. E de repente ele se vê aos pés de um monte, onde milhares de pessoas se acotovelam, se empurram para chegar próximo a Jesus, que fala das bem-aventuranças acima do monte. É gente de toda sorte, leprosos, velhinhos, meninos sem saúde, gente de toda sorte, aquela gentalha que ele torce o nariz no meio daquela turba. E aquelas pessoas se empurram, se acotovelam para chegar próximo de Jesus. É mais ou menos como o metrô em horário de pico em São Paulo.
As pessoas entram mesmo sem querer. E de repente Absalão se encontra frente a frente com o mestre, tão próximo que se erguer a mão poderá até tocá-lo. Mas ele não ousa. Aproveita a oportunidade e pede que Jesus o cure. Jesus diz: se me encontrares pelos lugares por onde eu ando, Absalão, eu te curarei. Absalão então volta ao corpo físico, sente-se acometido de uma paz indescritível, uma paz como ele nunca houvera sentido antes, e o seu quarto está nimbado de uma luz diferente. Não é esta luz artificial que nos ilumina, mas uma luz espiritual. Ele sente-se acometido dessa paz, que aos poucos a luz se esvai, mas aquela sensação de paz permanece. Ele agora aguarda a volta de um dos filhos que saíram em busca de Jesus, na esperança de um deles trazer Jesus para lhe curar. Quando de repente um deles chega e diz: pai, eu não encontrei Jesus. Aquele homem não para. Quando eu sabia que ele estava em determinado lugar, para lá eu ia, ele já não estava mais. Ele não para, não consegui encontrá-lo. Mas pai, ao me aproximar aqui da nossa casa, eis que se aproxima de mim um leproso, desses seres repugnantes que vivem no vale, pai. Se aproximou de mim, dizendo saber onde está Jesus, pai. Mas eu me afastei dele. Que doença terrível e contagiosa. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem, porque essa doença é muito terrível e contagiosa. Vai te banhar, filho, para te limpar das impurezas que por acaso ficou no ar com a presença daquele mundo. E o filho vai tomar banho, batem a porta, e os criados falam: Absalão, há um leproso à porta. Diz saber onde está Jesus e vem te revelar. Mandem-no embora e não deixem que nem os cães se aproximem dele, porquanto essa doença é muito estigmatizante. E isso é feito. Depois de alguns dias, volta o segundo filho com uma notícia semelhante: pai, não encontrei Jesus. Ele não para. Quando eu sabia que ele estava em Betânia, eu ia para lá, ele já estava em Jericó. Quando eu ia para Jericó, ele já estava na Samaria. Eu ia para Samaria, ele já não estava mais lá. Pai, aquele homem não para, não encontrei, pai. Mas ao me aproximar aqui da nossa fazenda, se aproxima de mim um menino, maltrapilho, desses salteadores de beira de estrada, pai, que vivem a assaltar os transeuntes que passam. Se aproxima de mim, dizendo saber onde está Jesus, pai. De certo queria roubar-me. Me afastei dele. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem. Um menino dessa natureza não pode saber onde está Jesus, e de certo queria roubar-te mesmo. Vai descansar, filho. Só me resta agora a esperança de Davi, o meu primogênito, trazer Jesus, uma vez que vocês dois não tiveram sorte. Batem a porta, e os criados falam: Absalão, um menino maltrapilho e sujo à porta. Diz saber onde está Jesus e vem te revelar. Deem um pão qualquer a ele, uma esmola qualquer, e dispensem-no. Uma criança dessa não pode saber onde está Jesus. E assim é feito. E depois de alguns dias, chega Davi, o primogênito, com a mesma notícia: pai, não encontrei. Aquele homem é um verdadeiro peregrino do amor. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, pai, mas não para, não consegui encontrá-lo. Mas, pai, o senhor não vai acreditar. Ao me aproximar aqui da nossa herdade, ousa se aproximar de mim, pai. O senhor não vai acreditar. Jonas, o cananeu, o inimigo número 1 da nossa família, pai. Tenta se aproximar de mim, dizendo saber onde está Jesus, pai. Mas eu tive que me esforçar para não cortar-lhe com a minha adaga. Que ousadia. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem. Jonas, o cananeu, nos fez muito mal no passado. O que ele fez para a gente não merece perdão. Fizestes muito bem. Vai descansar, filho. E agora só me resta a desesperança de nenhum de vocês terem trazido Jesus. E pela terceira vez batem à porta. E os criados falam: Absalão, Jonas, o cananeu, está à porta. Diz saber-te enfermo e vem te pedir perdão pelo mal que te fez lá atrás. Absalão então fica rubro de ódio, tenta erguer-se e quase cai, é amparado por um dos filhos e ele grita em plenos pulmões: mandem-no embora antes que o matemos. E assim é feito.
E aí não tem jeito, Absalão definha cada vez mais e desencarna. E agora, Absalão se encontra em um pântano trevoso, que quem assistiu o nosso lar sabe do que eu falo. É o umbral dos espíritas. É o purgatório da teologia, é o inferno dos cristãos e dos pagãos. Só muda o nome porque o lugar é o mesmo. Com a diferença que sabemos ser transitório, enquanto a teologia pensa que aquele sofrimento será eterno. E é nesse pântano trevoso e fétido que Absalão se encontra. Mas como? Você não disse, Jesus, que ele era um homem de muita fé? Disse. Só que ele não tinha obras. E a fé não é importante para Deus. Deus nem se importa com quem acredita ou não nele. E nos ama indistintamente, tanto o crente como o ateu. Não faz acepção de pessoas. O que Deus quer é obras. Tiago disse em sua epístola: a fé sem obras é morta, é inoperante. Mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Então, para Deus, o que importa é obras. Deus é um absoluto. Querer ser acreditado é fruto da vaidade humana. É Jesualdo que quer ser acreditado por causa da vaidade. Mas Deus é o absoluto. Não se importa com a fé das pessoas. E ele não tinha obras, por isso sofria naqueles pântanos tristes. E ele lamenta que Jesus não cumprirá a palavra que disse que o procuraria para me curar. Quando de repente uma estrela brilhante brilha no firmamento, começa a se aproximar daquele lugar escuro, iluminando aquela região com aquela luz divina, ninguém aguenta olhar para aquela luz. E de repente Absalão ouve a voz: o que queres, Absalão? E ele pergunta quem é. E a voz lhe diz: eu sou Jesus, o que queres? Ah, mestre, fui um dos primeiros homens a acreditar que tu eras o Messias, que tu eras o enviado de Deus para a humanidade, e tu prometestes que iria à minha procura me curar se eu não te encontrasse, e não cumpriste a palavra. Absalão, diz Jesus, eu estive na tua porta 3 vezes e você não me recebeu. Mas quando, mestre, estiveste na minha porta e eu não te recebi, será a coisa que eu mais anelava na vida era te receber no meu lar. Quando, mestre, estiveste lá e eu não te recebi? Primeiro eu me apresentei na figura de um leproso, mas você não me atendeu. E eu entendi por quanto a doença é muito estigmatizante. E me aproximei novamente na figura de um menino maltrapilho, mal vestido, que embora fosse assim, tinha plena saúde, e mesmo assim você não me recebeu. E eu ainda me aproximei da tua porta na figura de Jonas, o cananeu, teu inimigo, para te pedir perdão e te curar. E você não me recebeu. Mas como, mestre? Como que eu iria te reconhecer numa dessas 3 figuras? Em um leproso, em um menino maltrapilho e salteador, e em Jonas, o meu pior inimigo, mestre? Como que eu iria te reconhecer em um deles? E Jesus responde: se tivesse obedecido ao meu principal mandamento, tu terias me reconhecido em um deles. É mesmo, mestre? E qual é o teu principal mandamento? É amar ao próximo como se fora você mesmo. Esse é o meu principal mandamento. Se tivesse obedecido a ele, terias me reconhecido em um deles. E Absalão cai genuflexo, de joelhos, desesperado, chorando, e aquela luz se afasta, deixando aqueles tristes homens ali a mercê da própria sorte. O amor ao próximo, que é o principal mandamento de Jesus, o amor ao próximo é mais importante do que o amor a Deus. O amor ao próximo é mais importante do que o amor a Deus. E João, o discípulo amado, ele diz isso em sua epístola, na 3ª epístola de João. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, que difere de tudo que é matéria, que do ponto de vista material não existe? Como é que você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que você vê?
que você pode abraçar, que você pode levantar. Mentiroso. E João nos chama de mentiroso. Ele usa a palavra mentiroso na epístola. Mentiroso. Quando diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que você vê. Jesus disse que meu principal mandamento é que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o principal mandamento de Jesus. Que os homens se amem. Que vejam Jesus em cada face, em cada um. E a Elisa não ficou ali sofrendo. Como tantos outros, como André Luiz sofreu 8 anos e meio. E eu tenho uma notícia não muito boa para lhes dar. A maioria de nós vai passar pelos umbrais da vida, da terra. A maioria de nós vai sofrer depois do desencarne. Não tem jeito. Porque não cumprimos fielmente esse preceito cristão, que é amar ao próximo como se for a nós mesmos. Isso a gente não faz. A maioria. Eu falei a maioria. Mas eu falei todos? Não, né? A maioria. Infelizmente a maioria não age assim. Por causa do egoísmo. Que não me deixa agir com altruísmo. Eu sou o rei da cocada preta, o centro do universo, o pecado é dos outros. Eu sou o melhor, eu não erro. Então eu não amo o próximo como se fora eu mesmo. A maioria. Mas alguns cumprem esse mandamento e não sofrem. Lembram de Patrícia no romance Violetas na Janela? Quem leu? Ela já desperta no mundo espiritual. Não passou pelos umbrais da terra. Recebendo as flores de sua preferência, que eram violetas, que a sua mãe lhe oferecia, ela recebia da instituição. Quem cumpre esse mandamento não sofre, já desencarna nas regiões de tratamento, de refazimento espiritual. Mas eu quero falar para vocês de um outro justo, que também não passou pelos umbrais da terra. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O nosso querido Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que negou a si mesmo em benefício do próximo, que amava o próximo como se fora ele mesmo, esquecendo-se de si próprio sempre. Tinha uma afinidade espiritual mediúnica muito estreita com Divaldo Franco, o grande tribuno. E um dia Divaldo pergunta ao doutor Bezerra qual foi a sua maior alegria no mundo espiritual. Ah, Divaldo, a minha maior alegria foi na hora que eu desencarnei. Eu fui despertado por Celina, enviada de Maria, a quem ele era devoto, e só se referia a ela, chamando-a de Mãe Santíssima. Celina me acorda no meu quarto simples, da minha morada pobre, da periferia do Rio de Janeiro. Nem precisa falar muito a respeito dele, né? Escritor, médico, presidente da Federação Espírita Brasileira, uma casa simples na periferia do Rio de Janeiro, deputado federal, político. Não precisa nem falar mais nada a respeito dele, como ele era desprendido, né? Celina me acorda e fala: acorda, Bezerra, Maria manda te dizer que já te encontras no mundo espiritual, desperta para ser feliz, Bezerra. E eu despertei e vi meu quarto repleto de amigos, não amigos, parentes, não parentes, espíritas, não espíritas, que haviam me antecedido na grande viagem, que estavam ali para me dar boas-vindas. Ah, Divaldo, que alegria! Meu coração se alegrou tanto de ser recepcionado dessa forma, por pessoas que há muito tempo eu não via, que estavam com saudades. Mas eu ouvi barulhos lá fora e perguntei para a Celina: que barulho é esse lá fora, Celina? E ela foi até a vidraça e disse: tem ver você mesmo, Bezerra? Eu fui. E era uma multidão de espíritos que cantavam hosanas em minha homenagem, me desejando boas-vindas ao mundo espiritual. Ah, Divaldo, fiquei num estado de nirvana, uma felicidade espiritual incrível de ser recebido dessa forma. Essa foi minha maior alegria no mundo espiritual. Mas aí eu perguntei para a Celina: quem são, Celina? Não reconheço nenhum deles. São aqueles, Bezerra, que você amou por amar. São aqueles, Bezerra, que você amou como se fosse você mesmo. E nunca sequer perguntou-lhes nem nome. Por isso que agora você não reconhece nenhum deles. Mas são eles, olha. Olha aquele homem lá. Aquele que você subiu
os morros lamacentos do Rio de Janeiro, numa tarde chuvosa de sábado, para curar o filho dele, deixando o seu próprio filho enfermo aos cuidados da sua esposa. Olha ele ali te dando boas-vindas, grato a você pelo que você fez. Olha aquela mulher, Bezerra, lembra daquela mulher? Você receitou o remédio para o filho dela, mas ela não tinha dinheiro, era uma mulher muito carente do ponto de vista financeiro para comprar o remédio. Você procurou nos bolsos também, você não tinha um centavo para dar para que ela comprasse o remédio do filho. Olhou para as mãos e viu o seu anel de formatura. Tirou e deu para que ela vendesse e comprasse o remédio do filho. Lembra-se de dizer, olha lá. Foi essa a minha maior alegria, Divaldo, que eu tive no mundo espiritual. Por quê, meus amados? Porque ele amou o próximo como se fosse ele mesmo. A vida inteira, Dr. Bezerra fez isso e ainda faz. E ainda faz. Por amor a todos nós, ele permaneceu na psicosfera da Terra. Depois de 50 anos desencarnado, houve uma festa na espiritualidade. Chico esteve presente, desdobrado, participando desse evento, em homenagem aos 50 anos desencarnado do Dr. Bezerra. E Celina chega e fala, Bezerra, Maria, mãe de Jesus, manda dizer que você já merece galgar planos melhores, ir para um planeta melhor. Ah, mas eu quero ficar aqui. Eu quero ficar ajudando os meus irmãos terráqueos. Volte e peça a Maria que me deixe permanecer aqui. Celina sai, depois de alguns instantes ela volta, diz que presenciou esse evento. E diz, Bezerra, Maria manda te dizer que você pode permanecer o tempo que você quiser na Terra, ajudando seus irmãos retardatários. E ele continua no mundo espiritual da Terra, ajudando-nos. E a falange do Dr. Bezerra é imensa. Só não se compara à falange de Maria, mas a falange do Dr. Bezerra é imensa. Seus trabalhadores são inúmeros que trabalham ajudando os seus irmãos. Tem espíritos que pensam, mas na próxima encarnação eu vou mudar. Porque eu sei que não existe céu nem inferno. Esse lugar que Jesus falou aí é um estado de consciência mesmo. Céu e inferno não existe. Tudo está dentro de nós. Na próxima encarnação eu vou me preocupar com a espiritualidade. Cuidado. Realmente, vamos reencarnar muitas vezes ainda. Mas pode ser que não reencarnemos na Terra. Pode ser que tenhamos que reencarnar no mundo primitivo. A exemplo dos capelinhos que vieram há milhares de anos atrás reencarnar na Terra, porque não mereciam permanecer naquele orbe que avançava na categoria dos mundos, e muitos espíritos não mereciam permanecer lá. E tiveram que procurar um mundo compatível e vieram para a Terra, ajudar no progresso da Terra, quando a Terra ainda era primitiva. Depois olhavam para cima com saudade de um paraíso perdido. E vai acontecer semelhante coisa com a Terra. Porque a Terra está passando por um momento de transição. Está passando por uma transição, cumprindo sua profecia de Daniel, capítulo 8. Que diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, Jesus sairia do santuário para restaurar as coisas. Uma tarde e uma manhã é um dia, não é? Um dia profético é um ano. Então 2.300 tardes e manhãs equivale a dizer 2.300 anos. E da profecia de Daniel, contando-se 2.300 anos, vai dar mais ou menos no advento do Espiritismo, 1850 e pouco. Quando Jesus sai do santuário e vem restaurar as coisas, tem gente esperando a volta física de Jesus, quando ele mesmo disse que não voltaria no corpo físico, ele voltaria no corpo espiritual. Ele disse isso em Mateus capítulo 25, é que as pessoas não conseguem interpretar a Bíblia com os olhos do Espírito. Ele diz, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, arrodeado de anjos, separará os bodes das ovelhas, reunirá as nações à sua frente. Olha o que ele disse, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, no corpo espiritual, no corpo glorioso que Paulo fala aos Coríntios, não no corpo físico que foi judiado por todos nós, com requintes de crueldade. Para que aquele corpo ainda serve? Se ele mesmo disse, Jesus, que a carne para nada serve. Estão esperando Jesus no mesmo corpo. Mas ele já voltou.
Ele já voltou no advento do Espiritismo, quando iniciou-se o processo de transição da Terra. E aquele arrodeado de anjos que ele trouxe são os espíritos da falange do Espírito da Verdade, que assinaram os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso, João Evangelista, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Zoroastro e tantos outros. Assinaram os prolegômenos. Essa pleiade de espíritos que vieram com eles são o arrodeado de anjos. Só que agora, Jesus assina como o nome do Espírito da Verdade. Não é mais Jesus, é o Espírito da Verdade. Mas por que eu digo isso? Leiam o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, leiam. Tem 4 comunicações ali do Espírito da Verdade. 4 comunicações. E veja se é ou não Jesus, assinando com o nome de Espírito da Verdade. Tem uma comunicação lá que ele fala: bem como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel trazer a luz e dissipar as trevas. Quem veio outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel? Quem foi? Jesus. Venho como outrora eu vim entre as ovelhas desgarradas de Israel trazer a luz e dissipar as trevas. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos desde o segundo. Assinado o Espírito da Verdade, Jesus. Tem gente esperando a volta dele, diz que ele já voltou, ele está aqui. Nunca nos deixou, mas de forma pragmática, ele já está aqui, comandando esse movimento de transição do planeta Terra. Então, tudo bem, há reencarnações. Mas pode ser que não seja aqui. Pode ser que voltemos para um planeta primitivo. Tem muita gente desencarnando, diz o Dr. Bezerra de Menezes, que está sendo levado para a região lunar. Não está podendo mais reencarnar na Terra. Está esperando a aproximação desse planeta que vai atraí-los para reencarnarem nele. Isso é bíblico. Jesus disse na bem-aventurança, a terceira das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus: os mansos herdarão a terra. E nessa palavra manso implica uma série de virtudes que precisamos desenvolver. Principalmente o amor ao próximo, que é o principal legado de Jesus. Por isso que o Espírito fala: fora da caridade não há salvação. Porque é isso que Jesus promete quando diz: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, direi para os da esquerda: afaste-se de mim que eu não os conheço, que eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me agasalhaste, fui forasteiro e não me recebestes bem, estive preso ou enfermo e não me visitastes. Quando, mestre, vimos assim e não fizemos? Quando não fizeste a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Afastem-se de mim. E direi para os da direita: entre para o regaço do meu Pai, sejam felizes, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhaste. O que é isso? Caridade, não é? Caridade. Por isso que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então pode ser que não tenhamos tempo. Um amigo meu chamado Aguinaldo Paviani, ele escreveu um livro, ele escreve vários livros, cujo título é Não Há Mais Tempo. E eu não concordo com ele. Porque enquanto estamos respirando, aqui, agora, há tempo. Jesus disse isso nas bem-aventuranças, na primeira delas: bem-aventurados os humildes de espírito, que deles não será o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança que o verbo está no presente. As outras 8, o verbo está no futuro. Mas bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é agora, não será o reino dos céus. Então, tem muita gente que não merece mais encarnar na Terra, está esperando lá a aproximação do planeta primitivo. E lá é duro, viu? Lá é duro. Lá não tem novela das 9. Internet, nem pensar, viu? É trabalho duro. Então não há inferno, nem céu, mas há trabalhos duros a serem feitos. Quem não quer permanecer na Terra, que vai mudar para um mundo de regeneração, onde o bem vai suplantar o mal, vai ser um planeta melhor de se viver. Os irmãos Testemunhas de Jeová e Adventistas do sétimo dia têm certa razão quando falam que isso aqui será um paraíso. Será mesmo. O Apocalipse diz isso. E o que a gente está fazendo para merecer o reino dos céus? Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Eu não acredito em Aguinaldo Paviani, porque enquanto estamos respirando, há tempo. Só que eu não sei o futuro. O próximo minuto é uma incógnita, não é? Eu não sei se dá tempo para chegar em casa. Não é? Nesse ponto eu concordo com o Aguinaldo: não há mais tempo.
Eu preciso mudar agora. Não façamos como aquele dublê. Tinha um dublê. O dublê é aquele que faz as cenas difíceis, né, perigosas, no lugar do ator principal. E foram gravar lá em Fernando de Noronha, num mar onde tem muitos tubarões. Então o diretor falou para o dublê: você mergulha ali naquele ponto e você grita, olha o tu. Quando você gritar, olha o tu, o ator principal entrará em ação. Ele pensou um pouquinho e disse: mas diretor, se eu vou gritar, olha o tu, eu não posso completar a frase e gritar, olha o tubarão? Ele disse: pode, se tiver tempo, pode. É isso. E aquele jovem que andava na rua e foi abordado pelo seu médico, o médico da família, falou: ainda bem que eu te encontrei, porque eu tenho duas notícias para te dar, de acordo com os seus exames. Um é ruim e a outra é pior. Nossa, doutor, um é ruim e a outra é pior. Conta a ruim primeiro, vai. A ruim, e de acordo com os seus exames, você só tem 24 horas de vida. Nossa, doutor, e tem alguma coisa pior do que isso? Porque eu estou te procurando desde ontem para dar essa notícia. Então não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas tem o outro lado. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Nesse ponto, o bom é inimigo do melhor. A gente sempre pode melhorar. Sempre está nas nossas mãos. Fora da caridade não há salvação. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que a 967, Kardec pergunta assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é longa, mas tem uma parte da resposta lá que eu acho que foi de Aristóteles, o grego. Porque na época de encarnado lá na Grécia ele falava a mesma coisa. Essa parte da resposta, 967, diz assim: eles se comprazem em fazer o bem. Olha, os bons espíritos se comprazem em fazer o bem. É uma felicidade para eles. Por isso que Francisco assim diz que é dando que se recebe. Há muito mais méritos de graça e alegria em dar do que receber. E quando eu falo bons espíritos, eu falo de vocês, de nós, encarnados. Porque o que nos distingue deles, dos desencarnados, é só um corpo físico. E por enquanto ainda estamos juntos. Mas somos espíritos também da mesma forma. Aristóteles falava que a felicidade consiste em fazer o bem. Ele falava isso sempre na doutrina dele lá. E para exemplificar, ele dizia: quer ser feliz por um instante? Tenha um momento de prazer. Quer ser feliz por uma hora? Tire uma soneca. Quer ser feliz por um dia? Vá pescar. Quer ser feliz por uma semana? Faça uma viagem. Quer ser feliz por um mês? Case-se. Era ele que falava. Quer ser feliz por um ano? Herde uma fortuna. Mas quer ser feliz a vida inteira? Faça o bem. Faça o bem. E esse é o principal legado de Jesus: amar, fazer o bem, praticar a caridade. Fora dela não há salvação. Fora dela não há salvação. E como Jesus é o modelo, não é o modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o modelo e guia. O modelo é para ser imitado, guia é para ser seguido. Não adianta nada de ser modelo e guia se eu não procuro imitá-lo, nem procuro segui-lo. Não é? Se ele é o modelo e guia da humanidade, Kardec pergunta aos espíritos benevolentes, na pergunta 886. Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Que a bandeira do espiritismo é caridade. Jesus é o modelo. Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque a gente pensa que é dar donativos, materiais, esmola, não é isso? É uma parte da caridade, mas chega nem perto. Qual é o sentido como Jesus entendia? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só isso. E a esmola, o donativo do centro, que você vai doar, entra no primeiro plano. Benevolência para com todos. Vamos pensar, o que é que nós estamos dando? Será que é só o que sobra? Ou damos alguma coisa que nos faz falta? Como o óbolo da viúva, que no gasofilácio colocavam oferendas em quantidades. Chegou uma pobre viúva e colocou 2 moedinhas insignificantes. E Jesus aproveitou a deixa e falou para os apóstolos: ela deu mais que os outros. Mas como? É só 2 moedinhas que ela colocou?
Ela deu tudo o que tinha. Vai fazer falta. Ela deu mais que os outros. Porque a gente, pelo pouco que a gente faz, acha que somos bons. Tudo é meritório. Tudo vai ter um retorno. Não deixa de fazer, não. Mas isso é a primeira parte da benevolência para com todos. Vamos pensar no que estamos dando. Se vamos doar roupas usadas para o centro, se a gente lava primeiro, passa bonitinho e entrega. Se nos damos a esse trabalho de entregar coisa bonita, façamos alguma coisa de nós para que tenhamos mais méritos. Não façamos como aquele homem. Aquele homem foi preso, era um morador de rua. E na delegacia o delegado disse: você é um ingrato, porque aquele cidadão te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça da casa dele. Ele disse: não foi pedra, doutor, foi o pão que ele me deu. E a gente pensa que nós pensamos que somos bons. Vamos rever nossos conceitos. O que é que a gente está fazendo? Uma vez eu vi alguém perguntando para uma apresentadora de televisão que já desencarnou, não quero nem declinar o nome dela, perguntou para ela: você é uma pessoa boa? Ela disse: sou. Por quê? Porque eu pago bem meus funcionários, ajudo instituições filantrópicas, eu sou uma pessoa boa. Ele olhou para ela e disse: você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Ela pensou e disse: não. Ele disse: então verdadeiramente você não é uma pessoa boa, você só dá a sobra. Olha que coisa. Tudo bem, vamos continuar. Mas vamos melhorar tudo isso. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas. Se vocês começarem a ver meus defeitos, vocês vão me odiar. Porque ninguém gosta do que não é bom. Se eu começar a olhar os defeitos de vocês, eu também não vou gostar do que eu vejo. Então o segredo para que nos amemos é olhemos as virtudes que nós já temos. Ninguém é só pecador, não. Nós temos virtudes também. Então vamos olhar as virtudes uns dos outros e olhar para as nossas imperfeições no intuito de combatê-los, isso é indulgência. Mas a gente só vê o defeito dos outros. A humanidade é mais ou menos assim, só vê o defeito dos outros, o inferno é os outros. Não é? Como aquele homem que ligou para o médico e disse: doutor, eu quero marcar uma consulta para minha esposa. Ele disse: qual é a especialidade? Qual o problema dela? Ela está surda. Eu falo com ela, ela não escuta. Tá bom, vamos marcar a consulta, o senhor vem com ela e faça um teste com ela para saber a que distância ela está ouvindo. O senhor faz? Como é que eu faço isso? Fala na retaguarda se ela está te vendo. Se ela não te escutar, o senhor vai se aproximando e falando até ela te ouvir. Quando ela te ouvir, você vê mais ou menos a distância e na consulta você me fala a que distância que ela ouve, para que eu diagnostique melhor. Tá bom? Tá bom. Marcaram a consulta e ele chegou em casa. Na ampla cozinha que eles tinham, a mulher estava fazendo a janta, não viu quando ele entrou na cozinha. Ele aproveitou para fazer o teste. Amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele deu 2 passos na direção dela e repetiu: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele deu mais 2 passos e repetiu pela 3ª vez: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele deu mais 2 passos, chegou perto dela e falou: amor, o que temos para a janta? Ela disse: isso, amor, já é a 4ª vez que eu respondo, é frango. Quem que estava precisando do médico? Mas é mais fácil ver o defeito do outro. A psicologia chama isso de projeção. Eu projeto nos outros os defeitos que eu tenho. Por isso que Chico Xavier só via bondade nos outros, porque ele era bondade pura. A gente projeta o que a gente é. Aquelas 3 senhoras tomavam café da tarde juntas, hora na casa de uma, hora na casa da outra, já de certa idade. Certa feita, uma delas disse: eu estou preocupada comigo. As outras 2 perguntaram por quê. Ela disse que ontem eu estava com a vassoura no meio da casa, eu não sabia se eu ia começar a varrer ou se tinha terminado. Aí quando a gente fala de uma mazela, a gente dá coragem para que o outro fale também, não é? Por isso que nas reuniões de psicoterapia de grupo que eu participo, a gente se nivela por baixo, dá coragem para que o outro também se abra. Aí a outra, quando ouviu isso, criou coragem e falou: também estou preocupada comigo. As outras 2 perguntaram por quê. Ela disse: porque ontem eu estava de camisola perto da cama, eu não sabia se eu ia deitar ou se tinha levantado. Aí a dona da casa disse: nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou como vocês. Isola, e bateu na madeira 3 vezes. E a Tontinho falou: peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Quem estava pior? A dona da casa, mas é mais fácil ver o defeito dos outros, condenar os outros. Então é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quem aqui é capaz de perdoar o inimigo? Perguntou o pastor na assembleia lotada. Todos levantaram a mão, mesmo o senhor lá atrás.
Quando baixaram as mãos, ele perguntou: o senhor aí atrás não é capaz de perdoar o inimigo? Por quê? Ele disse que lá: eu não tenho inimigos. Não? Nossa, que lindo! Como é que chega no alto de 80, 90 anos sem ter inimigos? Vem até aqui à frente e diga para esse público, para a gente, como é que se chega nessa cidade sem ter inimigos? Diga para que aprendamos com o Senhor. E ele vai. Ele vai até o púlpito e fala: eu não tenho inimigos, porque graças a Deus já morreram todos. Se a gente fala: eu não perdoo, como se isso fosse bom para ele. Não, é bom para você. É ruim para você. Se você não perdoar, é ruim para você. O teu perdão não exima o outro da culpa. Ele vai responder ainda pelo que ele te fez. O teu perdão só te liberta. Por isso Jesus era um terapeuta por excelência. Pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração. E se uma pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias? E aquele homem era assim. Ele amava as pessoas como se fosse ele mesmo. Vivia sempre alegre, otimista, com uma palavra amiga para dar a qualquer um. Abraçando, beijando. Sempre alegre. Era um homem santo. E as pessoas diziam: esse homem é tão santo, quando morrer vai para o céu. Não é assim que a gente fala para as pessoas boas? E aquele homem santo morreu. E foi para o céu mesmo. A fila do céu estava imensa. Tinha uma anja atendendo no balcão. Parecia a fila do INSS. E ele ficou ali, no jeito dele, alegre, alegrando o ambiente onde ele estava, conversando. Né? E quando chegou a vez dele, que a anja lhe perguntou o nome que ele declinou, ela procurou a ficha dele, não encontrou a ficha, chamou São Pedro ajudou ela a procurar a ficha do homem, não encontrou. São Pedro disse para ele: seu lugar não é aqui não. Onde é o meu lugar? Seu lugar é no inferno. A sua ficha não está aqui, seu lugar não é aqui não. Ele, sorrindo, ele disse: como é que eu faço para chegar lá? Porque ele ia ser ele mesmo em qualquer lugar. Céus e infernos estavam dentro dele. Está vendo aquele elevador ali de São Pedro? Entre nele e aperta a tecla inferno. Quando a porta se abrir lá embaixo, é lá o seu lugar. Ele foi, assoviando, indo. Entrou no elevador, apertou a tecla inferno e desceu. Quando a porta se abriu lá embaixo, as fibras mais íntimas do seu espírito tremeram de ver tanto sofrimento. Tantas blasfêmias, tantos choros e ranger de dentes, tanto padecimento. Quando ele viu aquilo, ele já arregaçou as mangas, saiu do elevador e começou a ajudar. Começou a levantar um caído, abraçar aquele outro, dar um conselho para aquele outro, abraçar, beijar. E o diabo lá embaixo olhou para ele com um olhar torto. Não estava gostando do que estava vendo. Só demorou uma semana. O diabo foi lá, pegou ele pela mão, entrou com ele no elevador, apertou a tecla céu e subiu com ele. Chegou lá e disse: Pedro, o lugar desse homem é lá embaixo. Não, é aqui. São Pedro disse: por quê? Ele disse: chegou lá como quem não quer nada, abraçando, beijando, dando conselho, agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é o lugar disso, não, é o lugar disso é aqui. Então que vivamos assim, meus amados, porque vamos desencarnar. E se por descuido de algum anjo desavisado, nós somos enviados para uma região de sofrimento, que o líder daquela região nos pegue pela mão e nos leve para o nosso lugar de merecimento. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi, todo coberto de luz, que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. Que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam ser felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.